Oi, eu sou Charles Di, eu sou especialista em finanças comportamentais, novamente aqui no YouTube para dividir práticas, conhecimento, autoconhecimento e muito do que eu tenho experienciado nos últimos anos e na vivência com clientes, com educandos. E nesse dia a dia, eu acho que hoje o que eu quero me propor aqui, talvez pela primeira vez, dessa forma, trazendo de uma maneira mais específica aqui no YouTube, uma dinâmica muito voltada para o padrão comportamental, nosso padrão comportamental, sobretudo do brasileiro, e o quanto o nosso padrão comportamental, o quanto as nossas conexões com as pessoas afetam o nosso dia a dia, afetam as nossas escolhas, e não só as nossas escolhas propriamente, mas até o que é anterior a elas. A maneira como nos posicionamos para escolher, a maneira como nos posicionamos e o que nos leva, de fato, às escolhas, boas ou ruins, certas ou erradas, do lugar que você está. Mas, de fato, entendendo como que o dinheiro chega e da forma como ele chega, a partir do momento que ele chega, como que a gente se porta a partir desse momento que ele está nas nossas mãos. E que o dinheiro passa a ser não só um ativo, fruto do trabalho, fruto de conquistas, mas que ele, nesse momento, aonde o dinheiro passa a ser um ativo fruto de gestão, aonde ele passa a ser um ativo aonde há uma responsabilidade de direcionamento, aonde há uma responsabilidade que é só minha, que é só sua, que é só nossa, que é a responsabilidade do conduzir. Eu costumo dizer em algumas práticas e algumas consultorias minhas que decidir com o dinheiro, decidir sobre o dinheiro é quase que como ter um bebê recém-nascido, um bebê que ainda tem 100% de dependência física, psíquica da mãe, dos pais, né, do cuidador. Uma criança realmente em tenra infância. O dinheiro, todo o fluxo de ativo, fruto de trabalho ou de qualquer outra conquista que chega nas nossas mãos, ele, quando chega às nossas mãos, ele já demanda, ele outorga o próprio dinheiro, levanta uma bandeira quando ele chega até você e diz: agora é com você, você cuida de mim. Então esse lugar de responsabilidade é exatamente o ponto de partida aonde você precisa entender o quanto você se conhece, o quanto você tem aptidão sobre si mesmo, sobre os seus impulsos todos nós temos, mas essas conexões que criamos, não só com o dinheiro, mas a partir dele com as pessoas, com as empresas, com a vida no geral. Essas conexões, elas são fruto do que nós somos. Então, sendo muito honesto, acho que a primeira pergunta e a mais importante que eu gostaria de propor é o quanto as decisões financeiras elas impactam as nossas conexões pessoais, mas sobretudo o quanto essas conexões também, a maneira como nós nos enquadramos, nos encaixamos dentro desse sistema social, como muitos dizem hoje, mas da bolha que nós vivemos, dos espectros societários, das ruas, né? Como eu tenho muito forte para mim o símbolo da estrada, do caminho, os lugares onde nos conectamos, as pessoas com as quais nos conectamos, os grupos, comunidades, sejam digitais, sejam os grupos de trabalho, familiares, escolares. Esses grupos que nós nos conectamos, grupos de pessoas, eles de fato vão nortear a maneira e vão impactar diretamente a maneira como nós nos comportamos com o dinheiro. Eu acho que um ponto muito importante a se trazer, a gente fala muito sobre emoções e as pessoas sempre se preocupam num primeiro momento, quando eu trago um tema como esse, é como de fato eu identifico uma emoção e como essa emoção pode estar logrando bons frutos ou como essa emoção pode estar impactando, servindo como um obstáculo no meu caminho, às vezes fazendo com que eu tome atalhos que muitas vezes não são os melhores ou até escolhas erradas. Mas eu diria que as emoções também, elas são um fruto do meio. Elas não são apenas produzidas, né, pelas nossas experiências, pelos nossos traumas, mas as emoções, elas são frutos dessas conexões interpessoais. De repente, se eu hoje estou aqui num ambiente corporativo, numa empresa, eu tenho que me conectar hierarquicamente com as pessoas, eu preciso me conectar socialmente também com essas pessoas, e muitas vezes, quando eu tenho que combinar isso com um ambiente hierárquico, eu posso estar numa posição mais privilegiada ou uma posição onde eu preciso entender um pouco mais a noção de obediência,
onde eu preciso estar um tanto mais suscetível a cumprir as ordenanças desse lugar. E assim, muitas vezes é também um ambiente religioso, o qual eu me enquadro, e também é um ambiente social. Pasmem, até numa festa, costumo dizer que tudo é nichado, né? Tudo é nichado. Então, se você está, por exemplo, numa festa e você tem mais 100 pessoas junto de você, certamente ali tem blocos de pessoas, bolsões, bolhas de pessoas, e o comportamento ele vai flutuar de acordo com essa interação social. Trazendo bem para essa questão do impacto, como que o dinheiro flutua e como que eu decido sobre ele. Então, essa emoção é minha ou essa emoção é provocada pelo meio que eu tô, ou de fato pode ser algo que eu mesmo, né, eu provoque, ou nós mesmos provoquemos, assim. Eu ouço isso com muita frequência de pessoas que, quando eu vou buscar feedback de consultorias, de conversas sobre investimento, ou até conversas que são puramente comportamentais, esse feedback que, olha, parece que você destrava alguma coisa em mim. E eu sempre, quando ouço isso, que eu destravo, ou que a pessoa relata estar mais desinibida, né? É curioso que quando eu comecei a parar para pensar nisso, quando eu ouvi esse tipo de feedback 3 vezes. Eu falei, bom, o que eu estou fazendo para deixar que as pessoas fiquem mais à vontade, que elas falem com mais segurança sobre seus medos, suas ansiedades, suas alegrias. E eu comecei a perceber o quanto isso era meu e quanto, às vezes, o próprio meio que eu estava inserido favorecia aquilo, favorecia com que eu criasse um campo de interação onde, naturalmente, eu, muitas vezes, um interlocutor ou até a pessoa para quem eu estou me direcionando, muitas vezes, ficasse naturalmente à vontade. Às vezes era algo que brotava em mim, né, vindo da minha consciência, o exercício da empatia. Quando você percebe que alguém está ansioso, por exemplo, eu já tenho ferramentas, eu procuro ao máximo deixar essa pessoa à vontade. Isso vai muito, de fato, da maneira como a gente exerce a comunicação. Também, às vezes, eu chego num ambiente que já está todo propício, e eu chego num lugar onde a luz, a energia do lugar, a leveza das pessoas, ela já me ajuda, ela já colabora. E eu sei que é assim com muitos, porque as pessoas me relatam isso com frequência. Não, sim, o ambiente, ele me impacta muito positivamente. Então, eu diria que hoje, essas escolhas, elas envolvem parâmetros. E esses parâmetros, eles são necessários, eu diria mais do que úteis, mas eles são muito necessários para que a gente exerça o conhecimento. O quanto eu estou impactando o ambiente, o quanto esse ambiente me impacta e quanto eu passo, como eu transmito isso para as pessoas. De fato, parece ser uma dinâmica difícil, complicada, mas não. É uma dinâmica, imagina uma Libra, como se o que vem de você, o que você trouxe das suas experiências familiares, parentais, e essa experiência estivesse de um lado da balança e as suas interações sociais estivessem de outro lado. E esses dois lados da balança, eles vão te trazer emoções, tanto o que é essencialmente seu, como aquilo que é proveniente do meio. Então, esse equilíbrio constante, muitas vezes, se torna um desequilíbrio. Quando o meio me impacta de tal modo que isso impacta a maneira como eu me comunico com as pessoas, trazendo isso para o campo do consumo, eu diria que quando a gente se comunica de forma mais equilibrada, entendendo o que é nosso e o que o meio nos provoca, nos causa, nós temos, sim, uma facilidade muito maior de administrar um recurso. Falando do meu lugar, desse lugar de consultoria, do lugar de um educador financeiro, eu diria que esse lugar onde eu preciso orientar, onde eu me proponho orientar as pessoas com relação a esse momento de gestão, que o dinheiro chega nas suas mãos e agora? E agora o filho é meu, o que eu faço com ele? Esse momento que o dinheiro chega nas suas mãos e você tem que se decidir, é muito importante que você tenha clareza do que é seu. De repente é um dia que você recebe seu salário, por exemplo, e você está extremamente angustiado. Então a angústia, sabe-se que é um sentimento que te leva muito propiciamente a compulsões e exageros de consumo. Agora, essa angústia vem da onde? Do ambiente onde eu estou trabalhando, de um problema familiar, de repente o meu casamento está vivendo questões, eu estou com questões com o filho. Então, isso não essencialmente é meu, mas vai estar me trazendo problemáticas no momento que eu vou administrar um recurso.
via de regra, o que vem de você também tem o mesmo efeito. Se uma angústia é proveniente de um problema seu, até muitas vezes físico, né, ou mental, mas que seja seu, isso também vai ter um impacto direto. Então, analisar como você se encontra num contexto social nunca vai descolar, nunca vai desconectar do seu pessoal. Então, são coisas que são equivalentes, bivalentes e que caminham juntas. Falando sobre deixar uma dica, acho que ter uma rede de apoio, pessoas à sua volta, as quais você sente que se conecta bem, em qualquer um desses ambientes que eu citei, casa, família, trabalho, os seus amigos. Então, quanto mais você se conecta bem, quanto mais essa vestimenta social te encaixa bem, melhor você flui a comunicação, e quando se trata de dinheiro, você tem mais consciência sobre ele, logo as decisões elas são mais pautadas na razão e não propriamente nas emoções, como nós relatamos aqui. Eu queria agradecer a quem chegou nesse vídeo. Eu espero que essa comunicação tenha sido fluida e que eu tenha me feito entender, mas a gente vai ter mais conteúdos falando sobre esse assunto, conexão pessoal, conexão social e a gestão, a responsabilidade sobre o dinheiro que é meu. Como eu conecto esses três pilares? Conexão pessoal comigo mesmo, conexão social, o que é meu e o que é do meio, e como isso impacta na gestão do dinheiro, na responsabilidade. Então essa é a principal mensagem que eu gostaria de deixar aqui hoje. Eu queria agradecer muito quem chegou a esse vídeo. Eu não sei em que momento esse vídeo vai chegar a você, mas se você chegou nesse vídeo agora, eu espero que esses três pilares, conexão pessoal, conexão social e a responsabilidade sobre o que é seu, sobre o seu dinheiro, sobre o fruto do seu trabalho, tenham ficado mais claros para você hoje. Se eu cheguei nesse lugar para mim, eu já estou muito feliz. Obrigado por tudo.